informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Depois do Serginho Sarati, entra no ar o programa dessa segunda-feira, dia 10 de abril, com esses destaques. Vazamento de amônia é perigo nos frigoríficos, alerta sindicalista de Campo Grande. Governo anuncia plano para acabar com a vacinação contra a fitose. 32 países ainda mantêm embargo à carne brasileira. A agricultura familiar teve espaço na Expo Grande. E o IRGA quer produzir maior arroz doce da história, servindo cerca de 6.000 pessoas. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com tempo com cara de chuva na região de Dourados, como foi o final de semana. A meteorologia prevê que o dia começa com sol, as nuvens aumentam e há previsão de pancadas fracas de chuva. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações fecharam na sexta-feira com esses valores na região de Dourados. A arroba do boi gordo à vista a R$ 126 no frigorífico Brasil Global de Guia Lopes e a R$ 128 no JBS Friboi de Ponta Porã, com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda a R$ 117 no Brasil Global e a R$ 118 no Friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 22 e a de soja a R$ 52 bruto, informou a AGD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
O Sindicato Rural de Rondonópolis, em Mato Grosso, vai realizar no próximo dia 12 uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir os reflexos da decisão do Supremo Tribunal Federal que aprovou a constitucionalidade da cobrança do FUNRURAL, contribuição social cobrada ao produtor em percentual sobre o valor bruto das suas receitas. O Sindicato Rural vai colocar em votação na Assembleia um pedido para que a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a FAMATO, peça o afastamento do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins da Silva Júnior. O pedido se deve ao posicionamento do presidente da CNA, que apoiou a decisão do Supremo, o que, para a entidade, não atende mais os interesses dos produtores rurais. 31 trabalhadores em condição análoga à de escravos foram resgatados em Nova Maringá, Mato Grosso, município a 369 quilômetros de Cuiabá, em uma ação conjunta da Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e da Gerência de Operações Especiais da Polícia Civil. As vítimas trabalhavam no manejo da soja para a multinacional chinesa Cofco Agri, indústria de processamento de produtos agrícolas com sede nacional em São Paulo, e instalações em todo o país. Além dos 31 trabalhadores resgatados, um está em tratamento de saúde por ter sofrido acidente de trabalho e segue vinculado à empresa. Os 31 trabalhadores foram recrutados pelo Sindicato dos Trabalhadores de Movimentação de Carga de Nova Maringá, a pedido da Cofco Agri, com base na lei do avulso. Mas a lei não foi cumprida, sendo configurada fraude na relação trabalhista autônoma. Santa Catarina encerrou o primeiro trimestre de 2017, ou seja, de janeiro a março, com alta nas exportações de carne suína e de frango. Nos primeiros 3 meses do ano, o estado exportou 307.200 toneladas e o faturamento superou os 596 milhões de dólares. O grande destaque foi para a carne suína. Como maior produtor e exportador de suínos do Brasil, Santa Catarina vive uma boa fase nas exportações do produto. O estado exportou 25.500 toneladas em março, 23% a mais do que em fevereiro, e chegou a um faturamento de mais de 60 milhões de dólares. No acumulado dos 3 primeiros meses do ano, o setor enviou 71.600 toneladas para países como Rússia, China e Chile, gerando uma receita de 160 milhões de dólares. A Cargill está com 120 vagas abertas para o programa de estágio 2017. As oportunidades são para estudantes de nível superior que estejam cursando o último ou penúltimo ano de administração, ciências contábeis, agronomia, ciências biológicas, engenharia, medicina veterinária, zootecnia, entre outros. Os interessados em concorrer à posição em 39 cidades brasileiras devem se candidatar até o dia 2 de maio pelo site www.ciadetalentos.com.br. Durante o programa, o estagiário terá acompanhamento de um tutor que será responsável por seu desenvolvimento, orientará suas atividades e fará avaliações semestrais. O Ministério da Agricultura lançou um plano estratégico para a retirada da vacina contra a aftosa em todo o território nacional. O anúncio foi feito em Pirenópolis, no interior goiano, durante reunião da Comissão Sul-Americana para a Luta contra a Febre Aftosa. De acordo com a estratégia do governo, o Brasil deve ter a vacina removida até 2021 e ser reconhecido como país livre da doença sem vacinação até 2022. A retirada da vacina vai ser feita por etapas e deve começar em maio do ano que vem. Além disso, porém, a comunidade internacional precisa reconhecer como livre da doença com vacinação os últimos 3 estados brasileiros que ainda não têm essa certificação: Roraima, Amapá e Amazonas. Segundo o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Luiz Eduardo Rangel, os governos estaduais de todo o país vão ter que reforçar investimentos nos órgãos de defesa, como a Iagro aqui, para garantir o sucesso da retirada da imunização. O vazamento de amônia no frigorífico JBS Friboi, que atingiu dezenas de trabalhadores na semana passada em Campo Grande, foi apenas um dos inúmeros acidentes que podem ocorrer nessas indústrias em Mato Grosso do Sul, devido à falta de manutenção adequada e tempo hábil.
A denúncia foi de Rinaldo Salomão, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins de Campo Grande e região. Existem muitos equipamentos que trabalham no limite nos frigoríficos do estado e que podem, a qualquer momento, provocar acidentes muito mais graves do que esse de vazamento da amônia, como caldeiras, digestoras e reservatórios de produtos químicos, entre outros. Muitos desses equipamentos não recebem a devida manutenção e passam longos períodos operando em situação de risco e podem, a qualquer momento, provocar acidentes fatais envolvendo dezenas de trabalhadores, alertou o Rinaldo Salomão. E não é à toa que, nesta segunda-feira, a Federação das Indústrias do Estado, a FIEMES, fará uma reunião para tratar da segurança das indústrias do Estado, informou o Salomão, convidado para esse encontro. Um fazendeiro de 67 anos foi multado em R$100 mil por desmatar 100 hectares em uma propriedade rural de Ponta Porã para o plantio de lavoura sem autorização ambiental. Policiais militares ambientais de Dourados realizavam fiscalização na região quando se depararam com desmatamento na região da cabeceira do APA. De acordo com a PMA, o fazendeiro fez desmatamento de vegetação nativa em 2 áreas da fazenda. O total medido em GPS e conferido por imagens de satélite. A vegetação derrubada estava junta em leiras e, apesar do desmatamento não ser recente, as atividades foram paralisadas. A Jamaica se tornou na semana passada o 9º país a retomar as compras de carne brasileira que tinham sido suspensas por causa das investigações da Operação Carne Fraca. O fim do embargo foi anunciado pelo governo do Brasil, pois as autoridades jamaicanas concluíram que os produtos importados não estavam comprometidos. Conforme o Ministério da Agricultura, além dos jamaicanos, Israel, Egito, Coreia do Sul, Jordânia, Kuwait, Hong Kong, Austrália e Paraguai reabriram o mercado. Outros 32 países mantêm suspensões parciais ou aumentaram a inspeção dos produtos brasileiros. Nesse grupo aparecem China, Argentina, Estados Unidos e Emirados Árabes. As carnes produzidas no Brasil seguem impedidas de entrar em 32 países, entre eles México, Bahrein e Argélia, República Dominicana e Ilhas Seychelles, que avaliam a possibilidade de abrir o mercado de novo, ainda conforme o Ministério da Agricultura. A agricultura familiar representa 84% do total de estabelecimentos rurais no país, segundo dados da Agraer, e em torno de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros provém da agricultura familiar, e em Mato Grosso do Sul, o montante é de cerca de 60%. E esse setor produtivo teve espaço durante a Expo Grande, em Campo Grande, encerrada ontem. Em um espaço reservado aos pequenos agricultores no pavilhão do governo do estado, foi possível encontrar desde doces, brigadeiros, bombons, o tradicional doce de leite até roupas de algodão orgânico. Do assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, por exemplo, saíram roupas, bonecas, calçados de algodão orgânicos. Toda a nossa produção é orgânica, ecológica e sustentável. Procuramos minimizar as perdas ao máximo, por exemplo, com os retalhos das bonecas confeccionadas, com o retalho das roupas confeccionadas, produzimos as bonecas, disse a Gabriela Neves. Toda a produção corresponde a uma cadeia produtiva em cooperativa. Ponta Porã é responsável pelo plantio do algodão orgânico. Em Minas Gerais ocorre a fiação e tecelagem. Em Rondônia são coletadas as sementes e cascas de coco da natureza para a confecção de botões e acessórios. E no Rio Grande do Sul ocorre a confecção de roupas e bonecas. Após todo esse trabalho, os produtos retornam ao Mato Grosso do Sul para a comercialização. A cervejinha gelada apreciada pelos brasileiros ajudou produtores de leite a economizar em 2016, quando muitos pensaram em abandonar a atividade por não conseguirem bancar os custos de produção. O resíduo da cevada, matéria-prima das cervejarias, voltou para o campo na forma de um ingrediente eficiente e barato para integrar a ração das vacas leiteiras. Na ponta do lápis, no ano passado, o subproduto se mostrou vantajoso, pois aliviou o bolso do produtor, que estava pagando caro pelo milho e subprodutos da soja. Estudos do CPEA-Exalc mostram que os preços dos concentrados, que representam 40% do custo de produção da pecuária leiteira, subiram quase 14% de janeiro a novembro do ano passado,
impulsionados pela alta das cotações do grãos, principalmente do milho. Para quem não se lembra, o cereal bateu recordes de preço, forçando os pecuaristas a buscar alternativas mais baratas. Entre os dias 24 e 28 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, receberá mais uma edição da Feira Nacional do Agronegócio do Sul, a FENASUL. O evento é considerado um palco de debates da cadeia leiteira do Rio Grande do Sul e do Brasil. É lá que o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, pretende bater um recorde inusitado. Está planejando produzir o maior arroz de leite ou arroz doce já visto na história. As primeiras porções do doce serão servidas aos auditores do livro de recordes Ranking Brasil. A sobremesa também será degustada pelo público presente na FENASUL e parte da receita do doce de leite do arroz doce será repassada para escolas municipais. A ação simboliza a grandeza do agronegócio gaúcho, enaltecendo 2 produtos importantes para o estado. O Rio Grande do Sul é responsável por produzir 70% do arroz brasileiro e é o terceiro maior produtor de leite do país. O atual campeão desse ranking foi produzido durante a Expofeira e pertence aos municípios de Pedro Osório e Cerrito. O título foi conquistado em 2007 e desde então a marca foi mantida. A receita, à época, levou 1.250 litros de leite e 160 quilos de arroz. Foram quase 8 horas de preparação. Agora o preparo do novo candidato ao recorde ficará a cargo da equipe de gastronomia do IRGA. A receita deverá servir cerca de 6.000 pessoas. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroCiências, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Grupo de trabalho vai negociar mudança em decreto do seguro-defeso. Um grupo de trabalho formado por deputados e representantes de pescadores vai negociar com o governo mudanças no decreto presidencial que alterou as regras de concessão do seguro-desemprego para pescadores artesanais. O seguro é liberado para os pescadores na época do defeso, quando devem parar por causa do período de reprodução das espécies. Publicado em janeiro, o decreto proíbe a concessão do benefício onde haja alternativas de pesca de espécies não abrangidas pelo defeso. O objetivo, segundo o governo, é racionalizar a concessão do benefício e evitar fraudes. O valor do seguro é de um salário mínimo. O grupo de trabalho foi proposto pela deputada Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, durante a audiência pública que discutiu o decreto, realizada pelas Comissões de Integração Nacional e de Desenvolvimento Econômico. O deputado Silas Câmara, do PRB do Amazonas, que propôs a audiência, concordou com a criação do grupo de trabalho e disse que o governo precisa estar atento às demandas da pesca. No momento em que emprego e renda é um desafio para o Brasil, a pesca é, sem dúvida nenhuma, um grande celeiro de proporcionar dignidade para milhões de brasileiros e de brasileiras, direto ou indiretamente. Para o deputado Julião Amin, do PDT do Maranhão, o decreto apenas evidencia a falta de uma política governamental para os pescadores. O pescador, ele é um cidadão brasileiro que foi abandonado, foi tratado com descaso. O secretário de Agricultura e Pesca, Davidson Souza, reconheceu que o decreto tem problemas e pode ser reformulado. Ele afirmou que a secretaria foi contra diversos pontos do texto, mas não houve condições políticas para alterar a redação. O período de transição entre os governos Dilma Rousseff e Michel Temer afetou o órgão, que saiu do extinto Ministério da Pesca para o da Agricultura e agora, em março, desembarcou no de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor.
Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Obrigado pela sua companhia e tenha uma ótima semana. Marcamos um novo encontro amanhã, a partir das 6 horas, se Deus quiser. E sempre lembrando que nos canais da Rádio Grande FM, do Facebook e do YouTube, vocês podem também assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.